Essa aula aqui a gente vai falar sobre farmacologia, que é extremamente importante, tá? Vocês vão ver que vão ter uns pedaços que a gente vai falar um pouquinho de coisas um pouco mais profundas, tal, mas a gente tem os objetivos da aula, né? Nessa aula aqui, ó, o que é importante? Quais as vias de administração das drogas na oftalmologia, se nós escolhemos a via tópica ou sistêmica, qual situação que a gente utiliza isso, né? Se a gente utiliza pomada ou colírio, então isso é uma coisa prática para a gente conseguir trabalhar, e qual a frequência e tempo. Então vamos dar uma geral de tudo isso para que você se sinta mais seguro durante os seus atendimentos, né? Existem os conceitos gerais aí, ó, os colírios, né? Os colírios, eles são drenados mais rapidamente, existe sim uma absorção sistêmica levando à biodisponibilidade da droga. Então isso acaba interferindo. Por exemplo, o colírio, como ele é drenado mais rápido, né, ele acaba também sendo absorvido pela própria conjuntiva palpebral e acaba diminuindo essa biodisponibilidade. Então a droga ela fica pouco tempo na superfície ocular para fazer o seu efeito, né? Existe a liberação modificada também, dependendo das regiões. Então, ó, existem as barreiras epiteliais da córnea e da própria conjuntiva. Então, nesse caso, a liberação da droga ela vai acontecer de forma diferente, né, de acordo com cada região. Existe aí, ó, para os colírios, para a medicação tópica, para segmento posterior, aí a gente vai escolher ou a via intravenosa ou a via intravítrea, tá? Mas isso para segmento posterior. Então fica mais difícil a gente fazer o colírio. O colírio ele não atinge essas regiões, sendo que para fazer a aplicação intravítrea existe um grande risco de acontecer a endoftalmite, né? Então isso aí é uma doença ocular grave, né? E que a gente evita fazer esse tipo de aplicação, então por via intravítrea. O que tem acontecido em pesquisas o tempo inteiro é justamente avaliar aí quais drogas, quais meios, quais substâncias facilitam a entrada desses fármacos no meio intraocular, para conseguir fugir de determinadas barreiras, né? Então as pesquisas elas são voltadas para isso. Vamos falar um pouquinho sobre a farmacocinética ocular, né? De barreira que eu quero falar com vocês, se a gente olhar esse esquema aqui de um olho de lado, aqui tem a córnea, né, a esclera, que é essa rosa, o verdinho é a camada vascular e aqui o transparente retina, beleza? Ó, lente, humor aquoso. Existem as barreiras. O que é barreira? Por exemplo, não existe a barreira placentária. A barreira placentária, ela evita a entrada das drogas para dentro da placenta para que não atinja o feto, certo? Existe barreira hematoencefálica, né? E no olho também existem barreiras contra a entrada tanto de agentes infecciosos quanto de drogas, né? Mas como ela protege contra a entrada de agentes infecciosos, ela acaba protegendo também contra a ação das drogas. E isso é que torna o tratamento mais difícil. Então, aqui no número 1 nós temos a barreira corneana. Então a própria córnea ela atua como uma barreira. E o colírio ele tem que ter substâncias específicas para permitir a sua penetração, a sua passagem pela córnea para atingir o meio intraocular. Existe no número 2, ó, a barreira hematoacosa. Então o próprio nome fala do sangue para o humor aquoso. Então essa barreira hematoacosa ela fica na região do corpo ciliar, né? Existe a barreira hematorretiniana, então também o nome diz, ó, do sangue para a retina. Então ela fica na região da retina, tá? Então existem essas barreiras que dificultam a entrada das drogas e que as pesquisas são voltadas para quê? Para eliminar essas barreiras e facilitar a entrada da droga no meio intraocular. Agora a gente vai ver, nesse olho anatômico, onde fica essa barreira hematoocular. Então ela é composta, né, pela barreira hematoacosa e hematorretiniana.
Se a gente olhar aqui no olho anatômico, ó, não sei se vocês se lembram, né? O olho está aqui, tal. E aí a gente abre o olho e eu vou mostrar para vocês que aqui é o corpo ciliar. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.